Porque a homeopatia. Nós não devemos nos preocupar quando as pessoas nos perguntarem como podemos assegurar um tratamento tão eficaz em uma doença tão nova. Porque a homeopatia. Nós não devemos nos preocupar quando as pessoas nos perguntarem como podemos assegurar um tratamento tão eficaz em uma doença tão nova. Bem, quando vemos as evidências do impacto da homeopatia nas epidemias, sobre a diferença na mortalidade, comparada à alopatia. Um exemplo é a epidemia de tifo em 1813, depois da Guerra Alemã, em que, sob tratamento convencional, as mortes foram de 30% contra 1,5% nos tratamentos com homeopatia. Ou, durante a epidemia de cólera na Europa, em 1830, onde vemos 40% de mortalidade nos casos tratados de forma convencional, e de 7-10% nos casos tratados homeopaticamente, e assim sucessivamente, até a epidemia de gripe espanhola, no início do século XIX, onde observamos a diferença nas formas como as associações médicas americanas lidaram com a epidemia, com 30% de mortalidade, comparado a 1% daqueles tratados com homeopatia. Nessa tabela observamos um pequeno resumo do que esperar com o uso da homeopatia clássica no manejo de uma epidemia. Estudo publicado pela J. Winston of the University of Philadelphia. Então, como podemos garantir um tratamento efetivo para uma doença tão nova? Simplesmente porque a homeopatia não está improvisando, não é algo novo. Gastamos mais de 200 anos na prática, e continuamos, como veremos mais tarde, nas epidemias do século XXI, tratadas homeopaticamente, que demonstraram um impacto que deixaria qualquer epidemiologista envergonhado. A ideia não é constranger ninguém, mas com sorte, os colegas alopatas que estiverem assistindo a esta conferência perceberão que existem ferramentas médicas reais, eficazes e baseadas em evidências, para tratar os pacientes durante qualquer epidemia. Aqui estão alguns artigos adicionais consultados para o segmento anterior, que eu recomendo que vocês leiam os que mais lhes interessar. Eu me pergunto o que aconteceu nessa epidemia. A sociedade valoriza o salvamento de vidas, mais que qualquer outro resultado. Esses relatórios mostram as taxas de recuperação versus a mortalidade como favoráveis para a homeopatia. Isso merece atenção por parte do meio acadêmico, dos governos e das autoridades de saúde. Eu me pergunto, onde os conselheiros do governo se informam? Quais são suas fontes de informação científica e epidemiológica? O que acontece? Porque esperam que alguém invente uma nova droga para testar em pacientes criticamente doentes, durante semanas aguardando para ver os resultados? Esses testes de tentativa e erro, com a mortalidade que temos visto, acho que precisamos parar. E aqui estamos, como especialistas em homeopatia que poderiam ser conselheiros para nossos governos e para as autoridades locais, para começarmos a pôr fim nessa situação. A metodologia homeopática não mudou em sua essência desde sua origem. Mais de 200 anos aplicando os mesmos princípios e sempre vendo os mesmos resultados. As leis e princípios da homeopatia devem ser aplicados em cada caso para assegurar que o metodológico e o científico estejam em conformidade. É por isso que os resultados obtidos pela homeopatia nunca perderam sua validade, pelo contrário, seu valor cresce com o passar do tempo. Todos os eventos descritos acima são relevantes desde 1800 até os dias de hoje. Há 2 semanas, o King's College London publicou um estudo no qual eles mostram resultados de análises da tipologia dos sintomas do Covid-19, que servem para fazer um prognóstico da doença dos pacientes com apenas 2 dias do início dos sintomas. Eles estudaram os sintomas e aplicaram uma série de algoritmos matemáticos. Apresentaram um aplicativo para analisar os sintomas que o paciente apresenta e que pode determinar se ele vai acabar indo para a UTI. Na homeopatia, temos outro método.
Uma vez que tomamos o caso e analisamos os sintomas do paciente, damos o remédio e pedimos a ele que retorne em 3 meses, já que sabemos que ele será curado. Enquanto isso, a alopatia está fazendo cálculos de quem morre e quem não. Na Colômbia, com a exceção de poucos casos, os homeopatas têm ficado muito confortáveis em seus consultórios, mas mesmo quando fazemos um trabalho muito bom, ao nível da sociedade e da população, nós podemos estar falhando. Em uma revisão de literatura recente, sobre o resultado no tratamento de pneumonia com a medicina convencional e com a homeopatia, baseado em 10.000 referências. Leipzig, 2017, percebe-se como a homeopatia é a mais segura e a que tem melhores resultados demonstrados por qualquer outro sistema de medicina para pacientes com pneumonia, e por conta disso, o comitê de especialistas premiaram a homeopatia e deram a ela a maior recomendação possível para qualquer intervenção a esses pacientes em medicina baseada em evidências. Uma alta recomendação com evidência de alta qualidade. Segundo a tabela dos níveis de evidência em medicina baseada em evidências, da Universidade de Oxford, a classificação UMA demonstra que o método cumpre com os mais altos padrões científicos. E a homeopatia está neste nível de evidência. Nesse estudo Case Management Clinical Outcomes from the Perspective of Evidence-Based Medicine of the Homeopathic Treatment of Patients with Pneumonia do webinário do American Institute of Homeopathy, em 5 de abril de 2018, foi previsto e cumprido que 4% dos americanos e 7% da população mundial morreria de pneumonia em 2018. Aproximadamente 1,4 milhão de crianças com menos de 5 anos morrem, todos os dias, de pneumonia, mais do que AIDS, malária e tuberculose juntas, e ela é responsável por 18% de todas as mortes de crianças com menos de 5 anos em todo o mundo. Não precisava ser assim, já que até os casos mais graves de pneumonia recobram a saúde de forma rápida e suave com tratamento homeopático.